Capítulo 23. O tempo e o movimento. Ouvi um homem instruído dizer que o tempo é nada mais do que o movimento do Sol, da Lua e dos astros. Não concordo, porque não seria então o tempo o movimento de todos os corpos? Se os astros passassem e a roda de um oleiro continuasse a rodar, deixaria acaso de existir tempo para medir suas voltas? Como poderíamos dizer que elas se davam a intervalos iguais, ou ora mais rápida, ora mais lentamente, e que umas demoravam mais e outras menos? E, dizendo isto, não estaríamos falando do tempo? Não haveria mais em nossas palavras sílabas longas e breves, porque umas ressoam por mais tempo e outras por menos tempo? E tu, Deus, concede aos homens que percebam, que reconheçam neste modesto exemplo o que as coisas grandes e pequenas têm em comum. Há astros e luminares celestes que nos servem de sinais e marcam as estações, os dias e os anos. Isso é verdade. Todavia, como eu jamais diria que a volta realizada por aquela roda de madeira representa o dia, nem o sábio cuja opinião transcrevo poderia afirmar que a volta da roda não representa o tempo. O meu desejo é conhecer a natureza e a essência do tempo, com que medimos os movimentos dos corpos, e nos autoriza a dizer, por exemplo, que um movimento dura 2 vezes mais que outro que chamamos de dia. Não é apenas o tempo todo o percurso de Oriente a Oriente, e que nos faz dizer, passaram-se tantos dias, entendendo por isso também as noites, que não são enumeradas separadamente. Portanto, já que o dia se completa pelo movimento do Sol e o círculo que ele cumpre a partir do Oriente, pergunto eu se o dia é o próprio movimento, ou se é o tempo que dura esses movimentos, ou ambas as coisas na primeira hipótese. Teríamos um dia mesmo se o Sol fizesse seu percurso no intervalo de intervalo. 1 hora na hipótese da duração. Não haveria dia se o Sol fizesse seu percurso no breve espaço de 1 hora. E o Sol deveria cumprir 24 vezes seu percurso para formar um dia. Diremos então que o movimento do Sol e a duração desse movimento é que fazem o dia? Mas então não se poderia chamar de dia se o Sol efetuasse seu percurso no lapso de 1 hora, mais do que se, parando o Sol seu percurso, passasse o mesmo tempo que é necessário habitualmente. Ao Sol, para completar sua revolução de uma manhã a outra, portanto, não mais buscarei conhecer em que consiste o dia, mas em que consiste o tempo que usamos para medir o percurso do Sol. Usando tal medida, diríamos que o Sol gastara, em seu giro, a metade do tempo habitual, se o tivesse completado em um lapso de 12 horas e, comparando essas duas durações, diríamos que uma é o dobro da outra, mesmo que o Sol demorasse umas vezes o tempo simples, outras o tempo duplo para ir de Oriente para Oriente. Ninguém, portanto, me diga que o tempo é o movimento dos corpos celestes quando a oração de um homem fez parar o Sol para concluir vitoriosamente a batalha. O Sol estava imóvel, mas o tempo caminhava, e a batalha terminou no espaço de tempo que lhe era necessário. Veja, pois, que o tempo é uma espécie de extensão, mas eu o vejo, ou apenas tenho a impressão de vê-lo. Só tu me demonstrarás, ó luz, ó verdade,